Olá pessoal, tudo bem? Aqui Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks. E antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações. É uma maneira de prestigiar o nosso trabalho e dar mais suporte à causa das famílias na sociedade. Hoje eu gostaria de comentar a notícia que nós demos de destaque tanto na semana passada, na primeira semana de julho, como hoje, dia 12 de julho, a respeito das estatísticas sobre natalidade em Portugal. O Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal, o INE, que é o equivalente ao IBGE nosso, fez uma pesquisa que se chama Inquérito à Natalidade. Aqui traduzindo para o português brasileiro seria investigação sobre a natalidade ou alguma coisa desse tipo. Nela, os pesquisadores perguntaram à população quais os motivos, em primeiro lugar, antes disso, se querem ter filhos ou não, quantos filhos querem ter e quais os motivos para terem ou não terem os filhos. E a conclusão é bastante esclarecedora por um lado. Obviamente, o principal motivo que leva as pessoas a não terem filhos é não querer ter filhos. Ponto. Por um lado, é bom que seja assim, que não haja interferências a respeito da vontade das pessoas sobre querer ou não ter filhos, não é? Essa é uma decisão pessoal, íntima e deve ser respeitada. Agora, a pesquisa traz vários elementos que apontam para uma situação social, um contexto que cria barreiras às pessoas terem filhos, porque daí as pessoas querem ter, pelo menos na teoria, os filhos e têm menos filhos do que gostariam de ter. E o fato básico que leva a esse tipo de comportamento é exatamente a falta de apoio público, por um lado, as instabilidades na vida econômicas, agora saindo da pandemia de Covid-19, então as incertezas com relação ao futuro, são motivos que levam as pessoas, pelo menos, a adiar a decisão de ter filhos. Mas vários desses motivos estão se perpetuando, por exemplo, certas estruturas no mercado de trabalho que penalizam a maternidade, que fazem cada vez mais difícil ser filhos, certas estruturas mesmo na sociedade com relação a custos que fazem com que a educação e o cuidado de crianças estejam cada vez mais caros, não necessariamente melhores, mas mais caros. E aí cada vez mais são obstáculos às pessoas terem os filhos que elas desejam ter. Portugal já está consciente dos desafios impostos por uma baixa taxa de natalidade, desafios provavelmente insuperáveis, caso não sejam devidamente endereçados. Isso significa que é necessário reverter essa tendência. Por um lado, do ponto de vista do curto prazo, o que Portugal e outros países europeus estão fazendo é um grande estímulo à imigração, para compensar a falta de pessoas causadas pelo baixo número de nascimentos. Mas isso não é sustentável. O fluxo migratório ele depende de uma série de outras circunstâncias, inclusive as circunstâncias dos países de origem dessas pessoas. Por exemplo, muitos brasileiros em Portugal. Porém, pode chegar um dia em que os brasileiros e pessoas de outras nacionalidades não queiram ir para Portugal, porque eventualmente podem encontrar melhores situações e oportunidades de vida em seus países. Por isso é necessário também ter medidas para fazer com que as pessoas em Portugal tenham os filhos que elas queiram ter, ou que se crie um ambiente em que as dificuldades sejam menores e as pessoas passem a refletir, olha, por que eu não poderia ter um filho agora? Ao contrário do que acontece hoje. Essa é a conclusão das pesquisadoras que conduziram esse estudo em Portugal, sobre o papel das políticas públicas de apoio às famílias. Ainda que a decisão de ter filhos seja uma questão pessoal e que o principal motivo para ter filhos é o desejo de tê-los, as pesquisadoras do Instituto Nacional de Estatística de Portugal argumentam que as políticas públicas têm um papel positivo de facilitar a decisão de ter filhos. Por que podem facilitar a decisão de ter filhos? Por justamente atuarem na criação de um ambiente menos hostil à formação das famílias. Ou na linguagem que nós gostamos de dizer aqui em Family Talks, um ambiente indutor do desenvolvimento familiar. E esse é o espaço de trabalho em que nós, em Family Talks, atuamos, para construir um contexto social muito mais acolhedor a quem queira formar família, mas mais do que acolhedor, indutor.
Porque nós entendemos ser responsabilidade da sociedade cuidar desse espaço de desenvolvimento das famílias e fazê-lo com que seja o melhor possível. E que queira fazer com que seja o melhor possível. Então, o nosso trabalho não só é atuar pela conscientização, né, de políticos, gestores públicos, mas também da própria sociedade, sobre a responsabilidade que tem em trabalhar por isso. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, deixe um comentário para nós continuarmos o diálogo por aqui. Um grande abraço a todos.